Procuradora-Geral da República quer que PT devolva fundo partidário gasto com campanha do ex-presidente Lula à presidência. Ex-ministro Guido Mantega vira réu na Justiça Federal por pedaladas fiscais. Erro médico. Só no ano passado, por hora, foram protocoladas 3 ações por falhas de assistência médica em todo o Brasil, o que corresponde a 70 processos por dia. Justiça revoga a prisão do ex-juiz eleitoral e advogado João Olinto, preso por suspeita de organização criminosa e crime ambiental. O que fazer com o 13º salário? A dica dos economistas é guardar o que puder para as despesas de início de ano, como escolas e impostos. Olá, boa noite para você. A Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, pediu nesta sexta-feira que a coligação O Povo Feliz de Novo devolva ao Tesouro Nacional os valores gastos para financiar a campanha presidencial enquanto Lula era candidato. O pedido foi feito no processo de análise das contas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral pelo ex-presidente. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a coligação O Povo Feliz de Novo, formada pelo PT e pelo PSOL, divulgou gastos de campanha de 19 milhões e 400 mil reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu que esse valor seja devolvido aos cofres públicos com juros e correção monetária. Segundo a PGE, a parte do dinheiro representa gasto ilegal, uma vez que Lula já tinha sido condenado em segunda instância e sabia que era inelegível. Segundo a Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, Lula agiu de má fé. Voltamos ao estúdio, Érica. Obrigada, Viviane. O juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara Federal de Brasília, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, o ex-secretário do Tesouro, Arno Agostin, e o ex-subsecretário da Polícia Fiscal, Marcos Pereira Alcélio, no caso das pedaladas fiscais. Com a decisão, os 4 passaram a ser réus da Justiça e responderão à ação penal. O recebimento da denúncia não representa a condenação deles. Somente ao fim do processo é que eles serão julgados, podendo ser absolvidos ou condenados. As pedaladas fiscais, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, consistiram em bancos públicos anteciparem pagamentos de programas sociais para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Os réus foram denunciados por crime contra as finanças públicas. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à AIDS e o Brasil comemora a redução da doença no país. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos e mortes caiu 16% nos últimos 4 anos. Este casal, que preferiu não se identificar, é soro-discordante. É quando só uma das pessoas é portadora do vírus HIV. A primeira coisa que eu falei, depois de uma certa intimidade, que eu vi que podia avançar para algo mais sério, eu virei e falei que era portador. Esse é o grande medo, porque eu já tive situações que quando eu contei, a pessoa era maravilhosa, e quando eu contei que era portador, a pessoa já ficava com medo. De primeiro momento, foi o medo de perder ele e de como agir quando se tratasse desse assunto. E aí a gente foi se encontrar. Aí quando eu fui encontrar com ele, a sensação era de tipo assim, eu tô aqui. E aí eu fui, abracei ele, a gente conversou, né? Ficou um tempo falando sobre isso para que eu pudesse entender. Com o tratamento adequado, é possível levar uma vida normal. O maior problema é enfrentar o preconceito. A gente realmente sofre essa questão, principalmente quando a gente vai fazer o tratamento na rede pública, que não tem um lugar preparado. Então, as pessoas te olham com um olhar torto, as pessoas, quando você vai no sistema normal, por exemplo, uma emergência, e você está exposto com sangue, alguma coisa assim, você menciona isso até para o corpo de saúde mesmo, que você é portador, as pessoas já ficam com medo, já colocam luvas, as pessoas já reagem como se fosse uma bomba atômica. Essa médica enfatiza a importância da conscientização da sociedade para a prevenção e o diagnóstico precoce. Fazer o teste para saber se você é ou não portador do vírus é muito importante, porque o HIV ele tem uma janela, às vezes, de 10 anos.
A pessoa pode ficar até 10 anos portando o vírus, transmitindo o vírus, sem ter nenhum sintoma. Então, é importante para todos nós, com certa frequência, ir lá no centro de saúde, pedir para fazer o teste do HIV, e na hora você sai lá com o teste do HIV, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde esta semana mostra que o Brasil reduziu em 16% o número de mortes por AIDS nos últimos 4 anos. Além disso, mais de 90% das pessoas com HIV no país estão com o vírus indetectável, ou seja, não transmitem a AIDS. Esta jurista explica que portadores de HIV são protegidos por leis específicas e têm direitos garantidos na Constituição. O paciente que é HIV positivo, ele tem o direito da medicação gratuita pelo SUS. O Estado ele tem que garantir isso. Desde 2014, nós temos a Lei 12.984, que ela prevê pena de 1 a 4 anos, né? Já na esfera da liberdade do sujeito que cometer discriminação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que autoriza a isenção de imposto de renda somente para os aposentados que sofrem de doenças graves, como câncer. Para o Ministério Público Federal, conceder isenção de imposto de renda apenas para os aposentados que sofrem de doenças graves é um ato contra a dignidade humana. Na ação, a Procuradora-Geral da República pede que os trabalhadores ativos também tenham o mesmo direito. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que não estabeleceu um prazo para dar um parecer sobre o assunto. O TRF1 decidiu que somente o sócio que administra a empresa pode ter bens penhorados por causa de débitos trabalhistas. A 6ª turma do TRF da Primeira Região, por unanimidade, confirmou sentença da Seção Judiciária de Minas Gerais e entendeu que o autor da ação não pode ser réu na execução fiscal e nem deve ter os bens de sua propriedade penhorados, porque não participava da administração da sociedade. A Caixa Econômica alegou que ele, como sócio da empresa inadimplente, incorreu em infração legal ao não recolher as contribuições trabalhistas e, por isso, deveria permanecer no polo passivo da ação. O relator, desembargador federal João Batista Moreira, ressaltou que a Caixa apontou falhas da prova documental do autor, sem demonstrar, porém, que ele, de fato, praticava atos de gerência. O desembargador Moura Filho, do Tribunal de Justiça do Tocantins, revogou a prisão do ex-juiz eleitoral e advogado João Olinto, preso na última terça-feira. Ele é apontado como dono da empresa contratada sem licitação pelo Estado para coletar lixo de 13 hospitais públicos e que teria descartado de forma irregular toneladas de resíduos hospitalares em um galpão em Araguaína. Olinto está sendo investigado por associação criminosa e crime ambiental. Na decisão, o desembargador converteu a prisão em medidas cautelares. João Olinto está proibido de manter contato com os investigados e testemunhas dos fatos que estão sendo apurados. Também vai ter que informar onde pode ser encontrado para receber intimações e comunicar mudança de endereço. Está proibido de sair da comarca onde mora sem autorização judicial e ficará obrigado a comparecer perante o delegado e ao juiz responsáveis pelo caso sempre que for intimado. Os aeronautas aprovaram o cronograma de mediação proposto pela vice-presidência do TST. A proposta apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, foi aprovada na Assembleia do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Com isso, a atual CCT, que venceria hoje, foi prorrogada até 14 de dezembro, garantindo a manutenção de benefícios sociais, como o passe livre, diárias e auxílio alimentação. A aprovação do cronograma também garante a continuidade do trabalho de tripulantes, pilotos e comissários de bordo. O ministro Renato de Lacerda Paiva se comprometeu a apresentar uma nova proposta de acordo referente à Convenção Coletiva 2018-2019 até a próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro. Os aeronautas e as empresas aeroviárias devem se manifestar sobre o acordo, respectivamente, até os dias 10 e 11 de dezembro. E daqui a pouco, a cada hora, 3 ações por falha de assistência médica foram protocoladas no Brasil em 2017. O Brasil ele não conta com uma lei específica de direito dos pacientes e também não conta com mecanismos jurídicos específicos.
Em 2017, por hora, foram protocoladas 3 ações por erro médico em todo o Brasil. Isso corresponde a 70 processos por dia. Veja na reportagem. Mesmo depois de 13 anos, falar do caso ainda emociona a Ana. As cicatrizes no meu corpo ficaram e não são bonitas, né? Então, a esse constrangimento de eu expor o meu corpo. Com relação às sequelas emocionais, demorei mais de 4 anos em termos de tratamentos psicológicos. Eu desenvolvi a síndrome do pânico, a agorafobia, a ansiedade. Tudo isso por conta dessa gaze que foi deixada dentro da barriga de Ana durante uma cirurgia para a retirada do útero. O caso aconteceu em 2005. Ana conta que depois de feita a retirada da gaze, enfrentou um grave quadro de infecção. Procurou a justiça e, apesar de comprovado o erro no procedimento cirúrgico, o processo judicial foi arquivado, porque o crime já tinha prescrito, ou seja, passado do prazo para julgamento. No Ministério Público, a questão crime, ela prescreveu por conta da morosidade dos próprios trâmites, né, judiciais. Cada dia mais frequente, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Só no ano passado, por hora, foram protocoladas 3 ações por falhas de assistência médica em todo o Brasil, o que corresponde a 70 processos por dia. Ao todo, foram pelo menos 26 mil processos sobre falhas na prestação de serviço médico. E esse número pode ser ainda maior, porque nem todos os casos são registrados, segundo o levantamento do CNJ. Índice que preocupa. Esta especialista em direito da saúde, coordenadora do Observatório de Direito do Paciente, explica que, apesar da justiça brasileira julgar e sentenciar esses casos, não existe uma lei específica sobre falha de assistência médica, o que dificulta o trâmite das ações. O Brasil ele não conta com uma lei específica de direito dos pacientes e também não conta com mecanismos jurídicos específicos para lidar com os eventos adversos que decorrem dos cuidados em saúde. Então, muitas vezes os pacientes sofrem danos, mas algumas situações eles não são informados adequadamente sobre esses danos e também não são informados como agir após a ocorrência do dano. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, será o maior motivo de afastamentos no trabalho até 2020. Se a doença for decorrente do trabalho, o trabalhador tem direitos assegurados. A depressão é um problema de saúde pública que atinge quase 12 milhões de brasileiros. Números que colocam o país em um destaque negativo, o de ser o campeão de casos na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. O relacionamento conturbado dos pais foi um dos gatilhos para a Ana manifestar os primeiros sinais ainda na infância. Não foram poucas as vezes nas quais eu saí com amigos e no meio da brincadeira eu começava a chorar. Então eu comecei inclusive a ser meio que, enfim, um pouco que deixada, né, de lado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será o maior motivo de afastamentos no trabalho até 2020. Se por um lado a previsão é para um futuro próximo, a realidade de hoje já se mostra preocupante. Os casos de afastamento por episódios depressivos em 2017 resultaram em 43.300 auxílios-doença. Já o transtorno depressivo recorrente foi responsável por 20.700 auxílios. Quando falamos em episódios depressivos originados por conta do trabalho, o número de concessão de benefícios acidentários chegou a 2.100. A depressão, se ela decorre do trabalho, ela pode ser classificada como uma doença ocupacional. Na esfera federal do INSS, ele pode pedir um afastamento para tratamento de saúde. E aí ele receberá um benefício previdenciário. Ana, que é professora, precisou se afastar. Eu não tinha condição de cuidar deste quadro, né? Estando no lugar que me levava, inclusive, a essa tristeza. A juíza do trabalho, Doroteia de Azevedo, também ressalta que se a depressão for originada no trabalho, o funcionário pode pleitear indenização. A prova normalmente é feita por perícia médica, para constatar ou não a existência de uma depressão e se essa depressão está relacionada ao trabalho ou não. O Superior Tribunal de Justiça lança uma revista digital com principais decisões do tribunal em 2017.
A revista Panorama STJ reúne 20 reportagens especiais tratando de temas importantes e polêmicos da pauta do judiciário, como ação popular, seguro de vida, acordos na área ambiental, guarda compartilhada, direito autoral e interceptação telefônica. Desde 2008, o STJ publica semanalmente no site matérias especiais para mostrar como o tribunal tem aplicado a lei, e essa primeira edição da revista reúne as principais publicações de 2017. E a revista já está disponível para quem quiser baixar. É só acessar stj.jus.br e clicar no menu Comunicação e depois em Revista Panorama. A utilização de símbolos nacionais é definida por lei. O uso indevido pode levar à punição, como ocorreu com um detetive particular em Belo Horizonte. Os símbolos podem estar em qualquer lugar, mas nem por isso podem ser reproduzidos livremente por aí. Principalmente quando se trata dos símbolos de uma nação. O Brasil também possui símbolos de uso exclusivo. O brasão da República, o selo nacional que certifica documentos públicos e os outros dois mais conhecidos, né? A bandeira nacional e o hino nacional. O hino pode até estar entre os mais conhecidos, mas na hora de cantar... Nossa, de jeito nenhum. Todo mundo sabe, ouviram do Ipiranga. As margens plácidas, brilhou no céu da pátria nesse instante. Os símbolos nacionais estão definidos na Lei 5.700 do ano de 1971. O texto fala sobre a forma de cada um e como eles podem ser utilizados. No caso do hino, a execução deve acontecer em situações e eventos descritos na lei, respeitando o andamento e tom oficiais, e não pode ser tocado de maneira incompleta. As instituições públicas precisam apresentar a bandeira nacional em tamanho oficial. Outros símbolos também possuem uso restrito. Pessoas que se utilizaram deles indevidamente acabaram punidas. Posso dizer que nós devemos ter em Belo Horizonte, nos últimos 5 anos, 3 ou 4 casos envolvendo a utilização do brasão em documentos para cobrança de contribuição, como na hipótese do Conselho Regional inexistente dos pipoqueiros. Segundo o procurador, as ocorrências podem ser enquadradas em contravenção ou prática criminosa descrita no Código Penal. Se a utilização não tiver nenhuma consequência, né, se não tiver provocado prejuízo para ninguém, né, a contravenção simples com a pena pecuniária de multa dobrada em caso de reincidência. Com o prejuízo de terceiros, nós teríamos a classificação da conduta como crime previsto no artigo 296 do Código Penal. E daqui a pouco termina hoje o prazo para que as empresas paguem a primeira parcela do 13º. A punição trabalhista ela consiste no pagamento de juros e correção monetária do valor daquele salário que não foi pago na data prevista na legislação específica. Terminou hoje o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. O mês de novembro é sinônimo de aquecimento na economia. Lá vem o 13º salário e o brasileiro faz planos. Eu vou viajar. Investir no meu casamento. Pagar a dívida, as contas. Uma parte eu vou guardar e outra parte eu vou fazer umas compras. Pagar consignados. O trabalhador deve receber a primeira parcela do 13º salário até hoje, 30 de novembro, caso não tenha pedido antes na época de férias. Já a segunda parcela tem que ser liberada até o dia 20 de dezembro. Se não pagar nessas datas, a empresa está sujeita a algumas penalidades. Ela está sujeita a um apenamento administrativo e um apenamento trabalhista. O apenamento administrativo consiste no pagamento de uma multa de até R$ 170 por empregado que ela deixar de pagar o 13º salário dentro do prazo previsto em lei. E a punição trabalhista ela consiste no pagamento de juros e correção monetária do valor daquele salário que não foi pago na data prevista na legislação específica. O que fazer com esse dinheiro? A dica dos economistas é guardar o que puder para as despesas de início de ano, como escolas e impostos. Agora, se o brasileiro está com dívida, o melhor mesmo é acabar com ela ou renegociar. Essas dívidas, elas embutem
uma parcela considerável de juros, de encargos. Portanto, se a gente puder se livrar, primeiro, dessas dívidas, inclusive muitas vezes até limpar o nome na praça, é sempre interessante à medida que você pode também negociar um desconto em relação ao valor devido. Isso vale inclusive para as dívidas vincendas, não só para as vencidas. Na Paraíba, 50 magistrados participaram do curso de segurança promovido pela ESMA, a Escola Superior de Magistratura. O curso abordou temas relacionados às medidas de proteção, segurança física e pessoal, tecnologia da informação aplicada à segurança, proteção e defesa pessoal. Ainda informações sobre exposição pessoal, a exemplo do uso adequado das redes sociais. Formatamos uma programação com uma temática bastante variada relacionada a essas questões que envolvem a segurança institucional do Poder Judiciário. A formação foi aberta pelo diretor da ESMA, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, que também participou das aulas. Eu não diria nem para reagir a um ato de violência, mas para procurar se defender e até se prevenir para que um ato de violência, um ataque, não venha a acontecer. Você aprende a teoria e a prática de procedimentos para que o magistrado, como no caso concreto, possa se defender. As noções que nós aprendemos aqui no curso são de suma importância para que nós possamos nos portar melhor durante audiências, em viagens nas estradas paraibanas. O secretário de Segurança Pública do Estado, Cláudio Lima, ressaltou que a capacitação oportunizou uma reflexão conjunta dos poderes sobre o sistema de segurança no país. Traz uma articulação maior entre o Poder Judiciário e os órgãos do Poder Executivo e traz para essa reflexão conjunta. Isso é muito importante. Nós estamos num país que nós precisamos cada vez mais fazer com que nós criemos pontes e não ilhas. As aulas de tiro voltadas para a defesa pessoal ocorreram no turno da tarde do mesmo dia nas academias da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado. O chefe do Judiciário Estadual, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que participou do curso de segurança institucional, enfatizou a importância da capacitação para magistrados. Hoje há uma preocupação, inclusive, do CNJ com a segurança dos magistrados. Então esse curso é muito bem-vindo e é em boa hora que a ESMA tomou essa iniciativa. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente aí quais são as últimas notícias. Conto sim, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos começar o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O presidente, o ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar parcialmente para impedir que o bloqueio das contas do estado de Roraima atinja repasses ao Fundo de Participação dos Municípios e também valores destinados à educação e à saúde. O caso tem a ver com o repasse de 1/10 do Estado ao Tribunal de Contas Estadual. E olha só, o 1/10 está previsto na Constituição e é um tipo de repasse obrigatório de recursos orçamentários do Poder Executivo para outros poderes. Ainda nessa decisão, o ministro manteve a obrigação do repasse ao Tribunal de Contas até o dia 20 de cada mês dos recursos referentes ao 1/10. E ainda no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso negou o recurso de um acusado de matar a ex-mulher em novembro do ano passado por não aceitar o fim do casamento. O crime aconteceu em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Para pedir a liberdade dele, a defesa alegava que não havia fundamentos para manter a prisão. Mas o ministro destacou que não há ilegalidade nessa prisão, diante ainda da periculosidade do acusado. E olha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu hoje ao STF para restringir o alcance da decisão que suspendeu o pagamento do auxílio moradia para todas as carreiras jurídicas, incluindo promotores e procuradores do Ministério Público. No recurso, a procuradora afirma que a decisão só deveria valer para as partes envolvidas no processo, ou seja, juízes federais e estaduais. A PGR não entrou no mérito da condicionalidade
do benefício. E a gente termina o giro de hoje com uma notícia do Superior Tribunal de Justiça. O STJ anulou a decisão judicial que autorizou o espelhamento de mensagens do WhatsApp por meio do WhatsApp Web como forma de obtenção de prova em uma investigação sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para a relatora no STJ, a ministra Laurita Vaz, o espelhamento é como se fosse um misto de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de e-mail, e que o Brasil ainda não tem uma previsão legal para fazer isso. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? É só seguir a gente no YouTube. Acesse o nosso canal, digita lá TV Justiça Oficial. Desejo a todos um ótimo final de semana e agora eu volto com você, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite, ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda. Até lá.